Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as transformações no espaço geográfico, mas agora sobre uma perspectiva geopolítica, ou seja, compreendendo como as transformações que a gente falou ao longo das últimas aulas associadas ao capitalismo foram modificando as estruturas e a forma pela qual o mundo se organizava. Para a gente poder iniciar essa aula, a gente precisa retomar alguns conceitos importantes que surgem em todas as aulas de geografia, de história, de sociologia, de filosofia, que são conceitos importantes que carregam significados. Conceitos são isso, palavras que carregam significados. E muitas das vezes, quando a gente usa esse conceito, essa palavra fora de contexto, aquele significado perde sua razão de ser. Então é importante que cada palavra seja bem utilizada. E dentro da aula de geografia, dentro das ciências humanas, nós precisamos utilizar as palavras como conceitos. O primeiro conceito é o conceito de povo, uma palavra muito utilizada principalmente na política, como o nosso povo, o povo quer isso, o povo quer aquilo, então a gente precisa entender o que é povo. Povo, para a geografia, para as ciências humanas como um todo, é um conjunto de indivíduos, ou seja, de pessoas que são ligados por um determinado território, ou seja, tem como base comum um território e por um vínculo chamado de nacionalidade, ou seja, o fato de terem nascido e pertencerem todos àquele território. Esse conceito de povo e população muitas das vezes são colocados como a mesma coisa e não são a mesma coisa. População é um conceito que se refere à expressão numérica desse povo, geralmente utilizado para fatores demográficos, para o censo, ou para pesquisas econômicas e assim por diante. Então, o conceito de povo e de população muitas vezes são confundidos com um conceito muito importante que é o conceito de nação. Nação é um conceito que também muitas vezes vem com o povo, a nação brasileira, o povo brasileiro e a nação brasileira vêm numa mesma frase, parecem que são a mesma coisa, mas não são. E é importante saber por que não são. Nação é a união de um povo, ou seja, tem um povo dentro de si, mas é que quando todo aquele povo, ou parte daquele povo, tem um sentimento de pertencimento e união entre si, ou seja, todos pensam, agem da mesma forma, pensam da mesma questão. Portanto, o que a gente pode entender é que dentro de um povo, dentro de um território, dentro de uma nacionalidade, existem várias nações. Por isso que a gente fala que tem a nação indígena, ou seja, é um povo que está ligado entre si. Por mais que sejam considerados também brasileiros e façam parte da população brasileira, eles têm muito mais conexões culturais entre si do que com os demais, as demais nações ou as demais parcelas desse povo. Então é importante que a gente entenda que nação, dentro de um país, dentro de uma população, existem diversas nações, e essas nações precisam ser respeitadas, e elas precisam ser ouvidas. Isso é importante da gente compreender. Outros dois termos muito comuns são o termo Estado e governo, Porque muitas vezes a gente fala de Estado, Estado com E maiúsculo, e isso tem uma significação, não significa aquele Estado, aquela divisão regional que a gente viu em aulas anteriores. Estado é um conjunto de instituições públicas que administra o território, ou seja, que administra o povo, que administra as nações que compõem aquele povo, Ou seja, ele procura sempre tentar atender os anseios e interesses de sua população inteira. Portanto, o Estado deve ouvir, inclusive, as nações minoritárias. O Estado não é o Estado da maioria, o Estado é o Estado de todos. Isso é importante, principalmente em certos cenários políticos e econômicos que nós vivemos. Outra questão importante é o que a gente chama de governo. O governo é uma das instituições somente que compõem o Estado. Ou seja, uma parcela do Estado é o governo, que tem a função de administrar o Estado. Mas lembre-se, Estado é maior que governo. Portanto, quando a gente elege alguém, a gente elege eles para funções de governo. Governos vão e vêm. O tempo passa, o governo muda. O Estado não, porque o Estado permanece. A presidência da República, o governo do Estado, teve ao longo de sua história diversos presidentes e diversos governadores, com políticas de Estado, ou seja, coisas amplas, de longo prazo. Os governos podem mudar, mas o Estado não muda. O Estado é sempre o mesmo, porque o Estado é um conjunto de instituições que são grandes, fortes e vão além do Estado e governam para todos. Por mais que o governo surja e tente governar para alguns, o Estado deve governar para todos. Por isso que precisamos eleger governos que governem
de acordo com as leis do Estado, e não de acordo com os seus anseios de sua única parcela, do seu único povo, como eles chamam, ou nação, como eles chamam. Por que a gente está falando disso? Porque a gente precisa compreender esses termos, né, que surgem ao longo de todas as aulas, principalmente das próximas aulas, que nós vamos falar um pouquinho de geopolítica, para a gente compreender algumas questões importantes. E aí a gente chega no que é geopolítica. Geopolítica, né, o próprio nome já diz, geopolítica, né, é o estudo da geografia política, basicamente, né, que é o estudo e ferramenta de análise da forma pela qual os estados nacionais, ou seja, estados, não governos, estados, amplo, grande, né, países unificados, grupos internos, ou seja, os governos talvez aí, os povos, né, as nações, se relacionam entre si. A geopolítica, então, lembrando que a política é a ciência das relações, a geopolítica tenta compreender e analisar a forma pela qual os grupos, desde os seus níveis maiores como o nível estatal, desde os seus níveis menores como o nível regional, se relacionam entre si, através de diversas formas, né? Políticas, culturais, econômicas e assim por diante. Lembrando que essas relações mudam de acordo com as evoluções das coisas, como a gente viu ao longo das evoluções do capitalismo. As formas de relação vão se transformando, e a gente vai tentar trazer aquela ideia das transformações todas do capitalismo para compreender a forma pela qual o mundo foi se organizando. Por isso que nós vamos estudar um pouquinho de geopolítica a partir de agora. Para a gente poder estudar geopolítica, a gente estuda o que a gente chama de ordens mundiais de poder. O que são as ordens mundiais de poder? São as formas pela qual o mundo se organizou, né, hierarquicamente, ou seja, com alguns poderes maiores que outros poderes, ao longo dos séculos. Lembrando que esses poderes vão se modificando a partir da evolução das próprias nações, dos próprios países, né, dos seus estados e assim por diante. É importante que a gente tenha que entender que essas relações estabelecem o que é poder dentro da geografia. Poder é a capacidade de um país, de um estado, de influenciar outros, né, ou outros grupos a fazerem aquilo que é melhor para aquele que influencia. Ou seja, o poder do Brasil está na forma pela qual o Brasil consegue convencer outras nações a fazer acordos comerciais, né, transformações políticas que sejam favoráveis mais ao Brasil do que, às vezes, do que até para eles mesmos. E isso é o poder. E o poder pode ser feito de duas formas. O estabelecimento de poder pode ser através da força bruta, né? E aí a gente faz isso ao longo da história através das ações militares, né? A história nos comprova isso. Ou pode ser através das relações econômicas, né? Eu não compro mais de você, você não compra mais de mim, eu vou aumentar o preço daquele produto que você precisa muito e assim por diante. Essas duas relações, elas acontecem ao mesmo tempo. Ainda bem que ao longo dos últimos anos, né, as forças militares e as ações militares têm diminuído o seu poder, né? Durante ali o início do século passado, né, as ordens mundiais de poder eram estabelecidas a partir da força. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, né? Hoje em dia, já que o mundo é globalizado, né, nós temos todas as nações inseridas dentro do processo de capitalismo, né, as formas pela qual o poder se estabelece é basicamente através do poder comercial, do poder de influência política e econômica. Então, para a gente poder entender como é que funcionaram as ordens mundiais de poder, a gente precisa entender como é que foi o primeiro período de qual a gente tem conhecimento dessa forma, que foi o período que a gente já estudou um pouquinho, que é aquele período colonial ou imperialista, que a gente pode dizer, né? Ou seja, que uma política, determinados países controlavam outros países, né, através da exploração. E nós tivemos algumas grandes potências nesse cenário. Primeira grande potência, Portugal e Espanha, no início das grandes navegações. Por quê? Durante o início do período colonial, tanto Portugal e Espanha tinham as melhores e maiores rotas comerciais e, além de tudo, tinham o maior arsenal de guerra, principalmente o arsenal marítimo. Tinham as maiores armadas. E durante muito tempo, a Espanha, logo depois, se tornou uma das nações hegemônicas. A partir, né, do passado tempo, os Países Baixos, que a gente chama principalmente a Holanda, a Inglaterra e a França, foram crescendo, né, no cenário global a partir do século 17 e 18, 1600, 1700, né, e foram se tornando as grandes potências também, enquanto Portugal e Espanha perdiam seu espaço. Por quê? Porque tanto os Países Baixos, a Inglaterra e a França começaram a ter tantas colônias ou mais colônias que Portugal e Espanha, e colônias muito mais rentáveis, né? E aí a gente chega nas formas de organização desse período. Como é que se dava a organização? Era uma relação, obviamente, entre colônias e metrópoles, né? As metrópoles mandam, as colônias obedecem. O pacto colonial era a forma como isso se estabelecia. Como é que isso acontecia? Eu compro e exploro você, você não pode comercializar com ninguém.
né? Porque eu mando em você, eu sou o dono, né, do seu território. Quem governa o seu território é o meu rei, né, ou o meu governante, assim funcionava, né, e o meu exército é maior que o seu. Se você fizer algo errado, eu vou invadir e o exército vai, né, dominar essas rebeliões e assim por diante. E o mercantilismo era a forma de acontecer isso. O que é o mercantilismo? É a forma daquele capitalismo que a gente falou, capitalismo mercantil, ou seja, a forma de se fazer dinheiro era através de trocas comerciais. Então eu pego o produto aqui e vendo na Europa e ganho dinheiro com isso. E a gente pode perceber aqui, né, como é que se dava, por exemplo, então, os países. A gente pode ver aí os países, né, nos tons amarelados eram os da Espanha, os países em tons verdeados, países, né, de colônia portuguesa. A gente pode ver aí os países de tom azulado, né, eram as colônias francesas. E assim por diante. A gente pode perceber que existe uma força, né, muito grande, principalmente ali desses países. Inicialmente Portugal e Espanha, a França crescendo, e aí depois a gente vai ver a Inglaterra tendo uma grande força também. E aí a gente chega na hegemonia inglesa. A hegemonia inglesa se deu a partir da Revolução Industrial, ou seja, foi o primeiro momento da história em que nós tivemos um único país dominando todas as relações comerciais. Era ele que mandava no mundo. Da mesma forma que a gente compreende que os Estados Unidos hoje em dia são aquele país que tem maior força, tanto econômica quanto militar, a Inglaterra já foi esse país, né, alguns séculos atrás. Isso se dá a partir da Revolução Industrial. Revolução Industrial que aconteceu ali em meados de 1700 e alguma coisa, né, em que a Inglaterra começou a produzir muito. E por produzir muito, vendia muito, conseguia alimentar seus exércitos, conseguia expandir seu poder para outras colônias, conquistar outras colônias, e com isso ela ia crescendo cada vez mais. E se tornou uma grande potência. A questão é que, conforme a industrialização foi se espalhando pela Europa, outros países também começaram a promover essa expansão comercial, essa expansão industrial. E o que aconteceu foi que os países europeus começaram a competir entre si. E a competição entre si gerou o que a gente chama de imperialismo e as primeiras guerras imperialistas. Que era o quê? Quando os países europeus brigavam entre si para ver quem ia ter mais colônias, quem ia dominar as colônias, principalmente da África. Lembrando que nesse período de 1750, 1800 e assim por diante, quando esse imperialismo e essa revolução industrial está forte e por toda a Europa, os países da América, né, ou seja, do nosso lado aqui do hemisfério, já estavam se tornando independentes. Por isso que a colonização já não é mais aqui, e sim na África e no sul da Ásia. E essa colonização ganha o nome de imperialismo porque eram feitas por grandes impérios, ou seja, Império Inglês, né, através da coroa inglesa, o Império francês, né, o Império alemão e assim por diante. Então esses países começaram a expandir seus domínios. Esse processo de expansão foi marcado por várias tensões e guerras, como eu já disse, né, e que esse processo vai culminar, né, no processo que vai dar origem à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial são fruto direto do processo de expansão imperial das nações europeias. Tanto é que as duas guerras acontecem no território europeu. A Primeira Guerra Mundial acontece ali em 1914 até 1918, né, devido a essas tensões entre os impérios, né, e a Segunda Guerra Mundial também está associada à expansão territorial do Hitler, né, que foi dominando toda a Europa, né, e isso obviamente foi contrário aos anseios dos outros impérios, das outras nações e assim por diante. E é importante a gente lembrar que até esse momento, por mais que outros países fossem muito fortes também, né, como eu falei, da expansão da Revolução Industrial em diante, os países também se fortaleceram, a Inglaterra também era a principal potência. E ela vai deixar de ser principal potência exatamente ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando um novo país está surgindo, principalmente por um motivo. Porque lembre-se, a Primeira Guerra Mundial destruiu a Europa uma vez, a Segunda Guerra Mundial destrói a Europa pela segunda vez. Em todo esse processo, obviamente, as principais nações, França, Alemanha e Inglaterra, eram todas nações europeias. Portanto, elas foram destruídas duas vezes em menos de 50 anos. Teve um país que estava se evoluindo e crescendo muito economicamente, vendia muitas armas para essas guerras, né? E foi se fortalecendo ao mesmo tempo em que os países europeus iam se enfraquecendo. E esse país a gente conhece que são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América se fortaleceram muito, né, durante o período das guerras.
E ao mesmo tempo que a Inglaterra deixa de ser essa hegemonia, ou seja, deixa de ser o principal país, né, do cenário do capitalismo mundial já industrial, lembra? Não é mais mercantil, a gente já está na segunda fase do capitalismo, que é aquele capitalismo industrializado, né? Ou então naquela terceira fase que a gente colocou na última aula, aquele já mais monopolista, né? Uma fase posterior, mas dentro da fase industrial ainda. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que enquanto a Inglaterra deixa de ser a principal hegemonia, os Estados Unidos vão se tornando a principal hegemonia do mundo capitalista. Lembrando que nesse mesmo período está surgindo uma outra grande nação, que a gente vai falar um pouquinho na próxima aula, que é a União Soviética, que começa a surgir ali em 1917 e em 1922 está estabelecida como um novo país, uma nova potência, só que uma potência de uma outra orientação política, que não é capitalista, é socialista. Por isso que a gente pode dizer que os Estados Unidos eles não se tornaram uma potência hegemônica no mundo. Por quê? Porque enquanto eles eram uma potência hegemônica dentro do cenário capitalista, existia outra potência no cenário socialista. Então, a Primeira Guerra Mundial, como a gente estava mostrando ali, ela é um ápice desse processo de transformação. Por quê? É a partir da Primeira Guerra Mundial que toda essa relação, né, de eurocentrismo, Europa como centro do mundo, começa a ruir. Né? Lembrando que a Europa era o centro do mundo desde o início, né, da história, né, que a gente vê, porque foi na Europa que começou a se estabelecer, né, as grandes navegações, os grandes impérios, assim por diante. Por mais que existam impérios em outros locais, a história europeia é muito mais bem contada, né, principalmente devido à expansão comercial, à expansão das ciências e assim por diante. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, então, de 1914, esse mundo centrado na Europa começa a ruir. Né? E a gente sabe que o centro do mundo hoje em dia já não é mais Europa, não existe nem centro do mundo, o mundo é globalizado, existem vários centros. Então, esse eurocentrismo geopolítico, ou seja, Europa como centro da geopolítica mundial, acaba perdendo força. Por quê? Porque vão surgir outros países. E um deles eu já falei, os Estados Unidos, o outro é o Japão, e como eu disse também, o outro será a União Soviética, que eu vou falar na próxima aula. Então, quais são os processos que estão associados à Primeira Guerra Mundial que modificam por completo a geopolítica mundial, como a gente está dizendo? Primeira coisa, a ascensão dos Estados Unidos, principalmente com base no comércio e principalmente no comércio de armas. Segunda questão, a Liga das Nações, ou seja, os países vão começar a tentar conversar entre si para evitar os conflitos. É a Liga das Nações que vai dar origem ao que a gente chama de Organização das Nações Unidas, conhecida como a ONU. Alguns impérios também caem a partir da Primeira Guerra Mundial. Alguns já tinham sido derrubados anteriormente, né? Mas o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Otomano, né? Vai se tornar a Turquia, União Soviética, Áustria, Hungria, Alemanha Unificada, República. Né? Então, os impérios, qual é a diferença de um império para uma república? É que um império está a partir da vontade do seu imperador. O seu imperador, né, tinha a tendência a fazer o que quiser. Então, quando ele pode fazer o que ele quer, né, fica mais difícil conter os ímpetos desse imperador. Já numa república existe eleição. Então, se o cara quer fazer algo que o povo é contra, né, existem mecanismos de evitar que aquilo seja feito. Então, esses impérios, quando caem, né, criam uma certa estabilidade na Europa. Outra questão importante é o Tratado de Versalhes, que vai colocar uma grande carga, né, econômica, né, e uma carga social de culpa na Alemanha, porque, segundo o Tratado de Versalhes, foi a Alemanha que iniciou a guerra. E se a Alemanha iniciou a guerra, ela deveria pagar, né, os alemães deveriam ser impedidos de reconstruir seus exércitos e tal. Todo esse sentimento vai dar origem a um ressentimento que vai dar origem ao nazismo, que vai dar origem, dar força ao discurso nazista do Hitler, né, que vai dar origem já à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial é o início da Segunda Guerra Mundial. E também o início da Revolução Russa. É a partir da Primeira Guerra Mundial, né, e do descontentamento do proletariado, ou seja, do povo trabalhador da Rússia, com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial por uma guerra que não fazia nenhum sentido para os russos, que vai cair o Império Russo. E quando cai o Império Russo, não vira uma república russa, vira uma república socialista, diferente. Isso vai abalar completamente as estruturas. Ou seja, entender a Primeira Guerra Mundial, não os seus processos históricos, que isso é a história que vai falar, mas os seus processos econômicos, sociais e o que ela vai dar origem, é importante para a gente entender o mundo como ele vai se organizar. Como ele se organizava antes e como ele vai se organizar depois da Primeira Guerra Mundial.
E para finalizar, eu coloco aqui algumas charges que mostram exatamente o mundo dividido entre impérios, né? As duas primeiras imagens, né, mostram aí europeus dividindo locais, né? Então nós temos aí os europeus dividindo a África, né? Nós temos aí ingleses e franceses dividindo o mundo, né? Uma ideia de que os impérios dividiam, né? E nós temos aqui também os europeus, né? Nós temos aí a rainha, né? O rei inglês, o Nicolau II, né? Ou seja, russos, alemães, ingleses, franceses dividindo a China, japoneses dividindo a China e o chinês aí, né? Parece assustado e assim por diante. Então, a gente pode ver que nesse processo existia uma relação imperial de divisão buscando o mercantilismo que vai dar origem à Revolução Industrial e assim por diante. E a gente termina essa aula aqui porque na próxima aula nós vamos falar do mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Né? Pós-Primeira Guerra Mundial, dando início à Segunda Guerra Mundial e ao fim da Segunda Guerra Mundial. Porque nós vamos ter um novo cenário geopolítico. Um cenário geopolítico que agora nós não temos mais, né, esse processo hegemônico, né, de alguns países baseados pelo capitalismo mercantil. Nós vamos ter um processo bipolar. Dois grandes polos separados politicamente, separados economicamente, que vão disputar a hegemonia geopolítica no mundo. Que será o que a gente chama de Guerra Fria entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Espero que tenham compreendido um pouquinho dessa questão do que é geopolítica, principalmente de entender aqueles termos que vão servir para um monte de questões da geografia, na história, na sociologia, na filosofia daqui para frente para vocês, e que a gente compreenda que a forma como o mundo vai se organizando está associada aos acontecimentos que no mundo ocorrem. Então é importante a gente entender que a forma como o mundo se organiza hoje é fruto dos diversos processos que ocorreram no passado. Bom, espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.